Fala família da tinta, eu sou Johan Luiz e seja bem-vindo ao Clube do Pintor da Tintas Eucatex, a nossa plataforma de treinamentos online. E nesse treinamento preste muita atenção porque tem informação nova no mercado. E nesse treinamento você vai aprender para poder ter conhecimento, ter bagagem e também poder responder o questionário que vale ponto. E todo bimestre nós somamos os seus pontos e os melhores ganham prêmio do Clube do Pintor da Tintas Eucatex. Então vamos lá! E a partir do dia 26 de março deste ano de 2021, entrou em vigor as novas normas referente ao rendimento da tinta. Ou seja, a ABNT teve uma nova reformulação nas normativas de rendimento de tintas e vernizes e você vai aprender nesse treinamento. E eu vou dar um exemplo simples do que mudou. Antigamente era metro quadrado por demão. Um exemplo, esse rendimento extra, esse galão, que é uma tinta de alto rendimento, é uma tinta standard de excelente cobertura, resistência e baixo respingo. Mas preste muita atenção, essa tinta ela rende até 100 metros quadrados, uma demão, um galão. E essa é a mesma tinta que está numa embalagem diferente, que está falando assim, na parte de trás, ela rende 34 metros quadrados. Johan, essa tinta ela rende menos? Não. Essa daqui está escrito por demão e essa está o metro quadrado acabado. Porque o mercado começou a perceber que alguns clientes não liam essa parte ou achavam que era uma pegadinha para vender. E as tintas no Brasil são muito sérias. Os órgãos que acompanham as tintas no Brasil, como a Abrafat, Citivesp, se preocupa muito com os clientes e você, pintor, também se preocupa. E as tintas também se preocupam com você, pintor. Então, para não haver esses questionamentos ou até essa falsa sensação de estar sendo enganado, porque o cliente muitas das vezes compra uma lata como essa, anteriormente era escrito dessa forma, 500 metros por demão, mas pode variar dependendo a superfície. Um exemplo, uma placa de drywall, uma superfície mais lisa, uma parede de alvenaria com massa corrida, uma superfície mais lisa, ou exemplo, um reboco do lado externo. O outro exemplo, uma parede chapiscada. Então pode alterar o rendimento. Então dessa forma, o cliente tem uma percepção melhor. Essa lata anteriormente era 500 metros por demão e agora ela vai ficar 170 metros acabado. Dessa forma vai facilitar para você profissional e para o lojista explicar para o cliente. E aqui dessa forma, 34 metros quadrados. Se nós dividirmos os 100 metros anteriormente por 3, nós vamos chegar ali em 33, 34 metros. Então, um exemplo, essa sala, nós fizemos a medição e deu 34 metros quadrados de parede, ou seja, parede 1, parede 2, parede 3 e parede 4. Vai ser uma cor cinza e vamos utilizar apenas um galão e conseguiremos 3 demão. Vai melhorar a forma de você se relacionar com seu cliente e indicar a quantidade de produto. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você costuma ler a embalagem? Aqui tem muita informação, muita informação. Eu vou pedir para dar um take, um zoom aqui no que eu vou ler. Um exemplo, aqui acabamento fosco. Quantas demãos? De 2 a 3 demãos, varia de superfície e de cor, porque cores pastéis, base A, ela tende a ter uma cobertura melhor. A base B, ela tem uma cobertura um pouco inferior. E a base C, por ser cores fortes, talvez você já pode ter uma dificuldade com vermelho, laranja. E por que isso acontece, eu vou deixar para o próximo treinamento, tá bom? Mas existe base A, base B e base C. Existe o fundo certo, existe a forma de aplicar e vai ficar um gancho para o próximo treinamento. Aqui também tem o rendimento que nós acabamos de falar, que é o rendimento acabado com 2 ou 3 demãos, pode variar de outros produtos também. Todas as embalagens
elas vão vir agora falando rendimento acabado. Pode ser o Protege, pode ser os vernizes, vai ser metro quadrado acabado. Aqui também tem as ferramentas que você pode utilizar. O exemplo é a pistola de compressor, o rolo, a máquina airless. Então aqui está indicando a forma correta. E Johan, quanto eu coloco de água na diluição? Na embalagem também está escrito corretamente. Muitos profissionais pulam essa etapa por achar que toda tinta é igual. Um exemplo, a Protege tem um rendimento diferente dessa tinta. Essa tinta é de alto rendimento e essa tinta ela tem um ótimo rendimento. Alto rendimento, ótimo rendimento. Essa tinta ela é standard e essa tinta ela é premium. A diferença está na quantidade de resina e algumas particularidades de cada tinta. Essa é para uma proposta e essa é para outra proposta. O profissional precisa ter isso na ponta da língua, porque muitos profissionais podem orientar o seu cliente da forma errada. Que forma você pode orientar o seu cliente? O seu cliente pode escolher aquele acabamento fino do lado externo. E ele fala, eu queria uma tinta que durasse 2, 3 anos, que tivesse uma resistência maior. Vai de Protege. Agora eu quero pintar do lado interno, quero fazer uma pintura bem bonita, acabamento perfeito, eu vou de rendimento extra. Johan, dá para eu pintar do lado externo também? Dá para você pintar do lado externo também. Ela é interna e externa. Porém, a Protege ela é premium e ela tem ultra resistência na resina e vai resistir ainda mais o sol e a chuva. Então, para cada tinta tem uma indicação certa, uma superfície certa e uma forma certa de você aplicar. Então, eu sempre oriento. Tem toda essa bolinha, leia com atenção. Você lê uma vez, você aprendeu, você não precisa estar lendo toda hora. Porém, se tiver alguma mudança, nós voltamos aqui e orientamos você profissional. Vamos fazer uma aplicação na prática, uma medição agora nessa parede. Vamos pintar de branco em cima de uma parede preta. Então você vai acompanhar esse passo a passo. E agora, falando um pouquinho sobre os metros quadrados. Quando a embalagem fala 34 metros quadrados, é preciso você calcular da forma certa e achar o metro quadrado da parede. O que seria metro quadrado? Vamos na prática. Você vai pegar uma parede e você vai medir a largura dessa parede, vai anotar e depois você vai medir a altura dessa parede. E aí você vai pegar uma conta de multiplicação. Você pode pegar uma calculadora, digamos que essa parede tem 3 de largura por 3 de altura. 3 vezes 3 igual a 9 metros quadrados. Essa é a medida de uma das paredes do quarto. Você vai repetir isso nas paredes e também no teto. E o primeiro passo é fazer o isolamento total do piso, do rodapé, como nós fizemos já aqui. E agora vamos forrar as duas laterais das paredes para não sujar, não respingar, ok? Se você vai apenas pintar uma parede, faça sempre a proteção das paredes ao redor. Eu aconselho você a utilizar uma fita crepe ideal para paredes de alvenaria. Se você utilizar muitas das vezes uma fita crepe branca, pode ser que ela descasca a parede, a superfície. E essa fita ela é muito boa, ok? Vamos fazer a forração, fazer a proteção. Em seguida, homogeneização total da tinta. Em seguida, diluição só da parte que nós vamos utilizar, não da embalagem inteira. E em seguida, a aplicação. Vamos lá.
E agora a informação importante, após a aplicação da primeira demão, é sempre importante respeitar as 4 horas de secagem. 4 horas, Johan? Sim, 4 horas. Produtos standard têm uma característica de cobertura seca. Produtos premium, quando mesmo molhado, ele já mostra a cobertura. Porém, os standards e até os econômicos têm essa característica de mostrar a cobertura, o fechamento, apenas quando está realmente seca. Então, esperem a secagem para entrar com a segunda ou a terceira demão. E agora concluímos essa parede, finalizamos com 3 demãos. Essa parede ela estava num cinza bem escuro, um grafite, e nós passamos para o branco da Tintas Eucatex. Perceba que essa tinta standard da Tintas Eucatex é um branco puro, mas foi necessário 4 horas no intervalo de demãos. Então quando você for fazer um quarto, uma sala, qualquer tipo de parede, eu aconselho você sempre respeitar, porque uma característica principal desse produto é a cobertura seca, ou seja, você pinta, não mostra tanta cobertura, mas quando seca, ela mostra o seu resultado final. A tinta premium ela tem uma diferença, ainda molhada ela mostra a cobertura, então esse é um macete, um pulo do gato, para você não ficar ali preocupado com a cobertura, porque esse produto é muito bom de cobertura, mas precisa tomar essa atenção. E agora chegamos ao fim de mais um treinamento, e se você está no YouTube, se cadastre no Clube do Pintor da Tintas Eucatex, que é essa plataforma de treinamentos online feita para você pintor profissional. E você que está assistindo no treinamento, capricha na resposta. Se ficar alguma dúvida nas perguntas, eu aconselho, volta, assiste o vídeo novamente para você não perder o que mudou no rendimento das tintas brasileiras, e a gente usou a tinta Rendimento Extra como exemplo. Um forte abraço e até mais!